bem? Eu sou o Wander Vinícius Martins, eu ajudo o dependente químico a sair das drogas sem internação. E essa live é para você, dependente, que já decidiu, já tem uma vontade aí de sair das drogas. E esta live também é para você que é dependente e não sabe o que é. Escuta isso aqui, vou começar a live hoje dando para você um presente. Olha só, presta atenção. Os pais do dependente são dependentes. Os cônjuges dos dependentes são dependentes. Tá? Lembre-se, a dependência não é a dependência química, ela acontece primeiro lá atrás. É uma afetividade interrompida, é um sentimento interrompido entre os pais e os filhos. Ou seja, o que causa isso? Os traumas. Então aqui é a dependência afetiva e os traumas estão juntos. Um gera o outro e acabam até podendo ser usados como palavras sinônimas. Né? E dependendo do tipo de trauma, o trauma é sempre um problema afetivo. A pessoa vai usar um tipo de droga lá na frente ou vai ter outras compulsões. Vai usar drogas ilícitas, vai poder usar drogas lícitas. Né? Quais são as outras compulsões além das drogas? A alimentação, ela pode ser compulsiva por doce ou por salgado ou por volume. Pode desenvolver aí uma compulsividade em relacionamentos abusivos, sexo desequilibrado, distorções na relação com o próprio corpo, percebe? Ou é uma vigorexia, ou é uma bulimia, ou uma anorexia, por aí vai. Desequilíbrios materiais na relação com a matéria, que a pessoa fica ávida por acumular, outras por comprar, outras por pobreza, outras por riqueza, outras por avareza, a cleptomania, né, que é o furto, e às vezes até mesmo o roubo. Também temos as psicoses, o toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né, a mania de checar se a porta ficou fechada e assim faz isso várias vezes, volta, checa. A esquizofrenia, outros tipos de compulsões, né, que são negatividade, pessimismo, diminuir o outro, falar mal do outro através da fofoca, o vitimismo. Estão prestando atenção nisso aqui? E eu pergunto para você, você sabe qual que é a doença do século, a doença que mais incide no ser humano? Provavelmente você está pensando na Covid, né? Não? Errou. A doença do século é a compulsão. Me fala aí, quem é que não tem um vício? O vício vem da compulsão. Tá? Compulsão gerada lá nos traumas. Isso tudo pode ser resolvido aqui agora com o quê? Com auto-amor. Desenvolver o auto-amor, já que o amor na relação, naquele vínculo entre o filho e o pai, a filha e o pai, não aconteceu. Tomar um pouco de água que seca a garganta. Você sabe o que é isso? Olha só, o protocolo da ABM vai te ensinar isso. Uma das coisas que você aprende no protocolo é auto-amor. Tá? Como construir auto-amor em você. Parar de usar drogas me leva à autonomia. Vamos tomar aqui o objeto principal dessa sessão, desta live. A resposta direta para isso, né? Parar de usar drogas me leva à autonomia? Eu digo para você, sim, e ao mesmo tempo não. Vou te explicar agora por que sim e por que não. Sim, porque se você der os próximos passos depois de parar de usar drogas, você pode chegar na autonomia. Você vai chegar lá. Mas se você simplesmente parar de usar drogas e não desenvolver mais nada, não. Porque parar de usar drogas sem, né, uma estrutura por trás, a pessoa logo em seguida ela vai recair. Eu vou te explicar também o que é essa estrutura, tá bem? Então a pessoa precisa construir alguma coisa antes de parar de usar drogas. Olha que interessante. Não é simplesmente parar de usar. Se você para de usar, você não chega à autonomia, simplesmente por parar. E para você parar, precisa construir algo para chegar nesse ponto. E você também deve estar se perguntando aí, né, Vânia,
O que é essa autonomia que você está falando aí? Excelente pergunta essa. A autonomia é quando a pessoa constrói alguma coisa, para de usar, ela continua desenvolvendo-se, eu vou falar sobre isso também, e aí ela chega lá, num lugar que é chamado autonomia plena. Aqui no protocolo a gente chama de autonomia plena. É quando a pessoa já cuida de si, ela já desenvolveu o auto-amor, ela desenvolveu a espiritualidade, ela tem trabalho, ela tem profissão, e ela reconquistou aqueles vínculos que ela tinha perdido, e ela já tem uma estima alta, ela já está empoderada, e ela ganha dinheiro, e ela cuida de si, cuida da sua família, cuida do seu entorno, e não precisa de nada nem de ninguém dos outros. Porque ela é uma pessoa empoderada, uma pessoa capaz de fazer tudo isso no entorno. Então ela está na autonomia plena. Ela tem lazer, ela viaja, ela vai, ela volta. Inclusive, se ela quiser usar algum tipo de... Por exemplo, é muito comum no Brasil a pessoa gostar de uma bebidinha. As famílias tomam isso quase todos os dias, ou por vício, ou mesmo para socializar, ou até mesmo para descontrair, para ter um baratozinho ali, uma coisa legal. Isso é comum. Isso é comum no mundo inteiro. Então, a pessoa que se torna dependente químico tem um sonho de um dia poder fazer isso. E uma pessoa de posse da autonomia plena, ela poderá fazer uso. Wander, mas que isso? Você está falando um absurdo aí. Então, não. Eu assisto isso acontecer aqui. Tá bem? A pessoa tem autocontrole, é claro que ela tem autocontrole. Então, ela pode controlar a si própria. Está entendendo isso? Muito bem. Eu quero passar para você aqui uma imagem, para você fixar bem o que é isso que eu estou falando e como é que nós vamos trabalhar esse conteúdo aqui. Eu vou puxar aqui esse quadro para criar essa imagem. Eu quero criar essa imagem aqui na sua consciência. Tá? Tem uma luz refletindo aqui, eu vou apagar ela e daqui a pouco eu acendo de novo. Muito bem. Eu vou traçar uma linha aqui nesse quadro. Isso aqui, tá dando para enxergar aí, pessoal? Tá. Sim. Então isso aqui é uma linha do tempo. Eu vou dividir esse tempo aqui no meio, para você compreender e gravar bem a intenção disso aqui. Aqui é o momento em que a pessoa para. Esse aqui é o parar de usar drogas. Exatamente aqui. É o momento que isso acontece na vida da pessoa. Então, aqui, nesse instante que ela para de usar drogas, ela precisa criar aqui uma visão que vai ter dois olhares. Uma visão que, primeiro, ela olha para trás. Ela vai olhar aqui no sentido contrário. Tá? O que aconteceu até aqui na minha vida, nesse momento que eu resolvi parar de usar drogas, né? O que eu vou ter que construir, né? Eu vou explicar para você o que se constrói antes de parar. São várias etapas que vai precisar construir até chegar no ponto de parar. Se ela parar simplesmente, ela não dá conta, daqui a pouco ela vai recair, porque não construiu uma estrutura para chegar lá. E para a pessoa parar de usar e conseguir se manter limpa e chegar aonde? Nesse lugar aqui, que a gente chama de autonomia. E o pincel está falhando, eu vou pegar um outro aqui, só que é um pincel azul.
Talvez não dê para todos enxergarem aqui, mas o final dessa linha do tempo aqui é a autonomia. Para ela chegar, para construir essa autonomia, de novo, são várias etapas que ela tem que planejar. Então, aqui nesse ponto, que é o ponto de parar com o uso, interromper o uso, né, eu construo algo para poder chegar aqui. Depois disso, novamente, eu continuo o meu desenvolvimento para chegar na autonomia. Senão também não chega e vai recair logo em seguida. Né? Então aqui eu vou criar o quê? Eu vou criar uma visão. Essa visão olha para trás, analisa e constrói. E daqui para frente eu continuo um desenvolvimento para eu chegar na autonomia plena. Para eu fazer isso eu preciso do quê? Eu vou precisar de conhecimento. Né? E conhecimento é algo que se busca, se conquista também. Eu ofereço para você, né, o conteúdo do protocolo, que é o que eu vou estar te explicando aqui nesse momento. Eu vou deixar essa visão aqui para você, para ilustrar, para você gravar que isso precisa acontecer. 2 momentos. Um até parar e outro de parar em diante para chegar lá na autonomia. Muito bem. Eu vou acender novamente a luz para iluminar melhor aqui. Então vamos passar a ver agora em diante quais os passos que você precisa dar para chegar lá, para conquistar a autonomia, ok? Um primeiro passo para você parar de usar drogas de uma maneira adequada e consciente, eu já disse, vai precisar de conhecimento, é o que eu vou te passar aqui. Né? Eu vou te passar conteúdos do protocolo de uma maneira resumida. O protocolo é algo muito amplo, muito abrangente. Eu vou passar aqui para você um pouco disso. Mas o primeiro passo, antes de parar de usar drogas, você precisa desconstruir tudo que acumulou de informações até esse momento na sua vida. Ou seja, eu vou parar de usar drogas. Então, o Vânia está falando que eu preciso desconstruir tudo, né? Que eu construí de informação em mim até agora. Tá? Mas então, o que é isso? Né? Eu pergunto para você, até aqui, você só sabia viver usado. Então você tem um tipo de cabeça, um tipo de emoção que gira dentro de você. Você ainda não sabe viver desintoxicado. Tá? Você vai precisar desconstruir o seu jeito de pensar. Tá? O jeito que você pensa é o jeito de uma pessoa que estava usuário de drogas. Ele tinha os mecanismos, tinha as estratégias, e isso não vai funcionar mais daqui em diante. Então isso tem que ser desconstruído. Você precisa desconstruir a sua crença. Né? Muitas crenças você veio adaptando. Quer ver uma crença que a pessoa aprende quando ela começa um tratamento? Que a doença não tem cura, que a drogadição ou o uso não tem cura. E isso não é uma verdade. Tá? Por causa de um princípio simples da mecânica quântica. A mecânica quântica fala que todas as possibilidades existem. E aqui no protocolo, nós vemos isso acontecer constantemente. As pessoas estabilizando, as pessoas vivendo uma vida natural, isso já há anos. Né? Eu sou terapeuta há mais de 10 anos, então eu vejo isso acontecer demais. Né? Uma outra coisa que é natural da pessoa que é usuária é a vitimização. É quando a pessoa se torna um coitadinho e todo mundo é culpado e toda a situação é culpada do que acontece com ela. E não é bem assim. Um dos paradigmas desse tratamento aqui é você constrói a sua realidade. Tá? Se a pessoa é vítima, vai construir esse tipo de realidade para ela. Então ela nunca vai se curar mesmo. Percebe aí como é que já começamos a descobrir o processo de cura? A pessoa se torna inferiorizada.
Tá? Ela tem aquele sentimento de ser menos, menor, de não dar conta, de não conseguir, de que as coisas não têm solução, não têm saída. É uma crença, percebe? É um jeito de pensar. Ela foi sentindo isso da vida e ela vai concluir que é assim que funciona. Mas isso é uma inverdade também. Né? O seu jeito de viver até aqui, o que você está habituado a fazer todo dia, os seus hábitos de pensar, de sentir, ou seja, o seu comportamento. Tá? Tem que desconstruir isso para construir um novo. Quer ver uma coisa fácil de você compreender essa desconstrução? É os amigos que você tem até aqui. Você vai ter que abrir mão deles. Todos eles. Porque eles são usuários, eles têm um comportamento e você não quer mais esse comportamento. Eles têm um tipo de energia, um tipo de informação. Se você mistura, você, né, vai estar trazendo essa informação para dentro do seu campo. Né? Os locais que você frequentava, não dá para frequentar mais. Né? O que você acumulou mais? Perdas. Você é uma pessoa que vem perdendo. Se você já quer parar com a droga, é porque já sabe o volume de perdas. Perde relacionamento, perde bens materiais, perde emprego, perde trabalho, perde a sanidade, perde a roupa, perde tudo e vai perdendo. Perde a casa, né? E principalmente os relacionamentos, que é um dos pontos importantes para a pessoa viver e viver muito bem aqui nesse universo. A gente precisa de relacionamentos, tá? E os principais relacionamentos são relacionamentos com os pais, e são os primeiros que a pessoa perde. E são os relacionamentos com os cônjuges, e são aqueles que ficam destruídos. Às vezes estão juntos porque os dois são dependentes. Eu não disse que os cônjuges são dependentes, né? Um foi para a dependência química, mas o outro não. Tem outros tipos de dependência. Né? São conhecidos, chamados de codependentes. Mas eu não digo que são codependentes, não. São dependentes. Tá? Eles também têm uma interrupção na afetividade com os seus pais. Por isso não consegue soltar um relacionamento ruim. Olha só, eu vou trazer um exemplo aqui para você. Para ilustrar isso, na mudança que a pessoa precisa fazer, essa desconstrução. Eu tive um cliente que ele foi internado numa clínica, assim que saiu da clínica, ele também tinha uma... Não é o nosso caso aqui, é quando ele veio para o tratamento, ele me trouxe essa informação, né, que ele tinha sido internado numa clínica e quando saiu, ele tinha uma lanchonete, e na lanchonete, como ele tinha aquelas companhias de uso, ele volta para a lanchonete e esse pessoal que usa ia lá para pedir um sanduichinho, porque conhecia ele, pedia um dinheirinho aqui, outro ali, e ele ficava com dó. E sentava ali um pouquinho, conversava, dava uma atenção, realmente ficava, né, compadecido daquela situação daqueles colegas, né, devia ser ex-colega, mas não eram colegas, ele dava atenção, sentava, conversava, começava a entrar nos assuntos da pessoa, e a pessoa passava até a frequentar ali. O que acontecia com ele, com essa pessoa que tinha lanchonete e que tinha saído da clínica? Né? Passavam uns diazinhos, ele mudava a alimentação, já começava a comer muito doce, ficava ávido por doce. Tá? Doce, eu não sei se você sabe, mas significa problemas de relacionamento afetivo. Tá? Pessoa que gosta muito doce. Daqui a pouquinho ele voltava a fumar cigarro. Mais um pouquinho ele estava bebendo ali uma cervejinha e daqui a pouco ele já estava bebendo bastante e usando crack de novo. É um ciclo. Então a gente não pode repetir determinados hábitos, comportamentos, querer ajudar as pessoas, sendo que eu ainda não estou pronto para ajudar nem a mim mesmo e já estou querendo ajudar as outras pessoas. Precisa ter o quê? Conhecimento. Tá? Para saber o que fazer, quando fazer. Claro que a gente precisa ajudar os outros, mas quando eu estou em condições, eu posso, eu quero, isso tudo precisa vir primeiro. Tá bem? Segundo ponto, daquilo que eu construo antes de parar de usar. Eu preciso tomar uma decisão. Por que eu saio das drogas? Tá? Isso é uma decisão. Dentro do protocolo a gente conduz a pessoa a tomar uma decisão. Porque normalmente a pessoa fala, não, eu quero sair, eu preciso sair. Mas a decisão é algo muito complexo. Você vai ter que abrir mão de muita coisa, vai ter que desapegar muita coisa. Então, sair das drogas, não é dizer, eu quero sair, eu preciso sair. Não, não é assim que funciona. Tá? No momento a pessoa
está desesperada e ela quer sair. Então ela fala, eu quero sair, não aguento mais, pede ajuda, mas isso na parte da manhã, normalmente. Período da tarde, o que aconteceu? Já está lá usando. Né? E como ajudar essa pessoa? Isso também é uma ciência, precisa saber, você que está ao lado, perto, os pais ou o cônjuge, saber como ajudar essa pessoa. Né? Que ela quer sair, mas ela ainda não construiu uma decisão dentro dela. Ela só está apertada, só está sentindo muito mal, mas ela não vai sair, só porque está falando. Entende isso? Tem que ter uma condução para auxiliá-la a tomar uma decisão. Isso leva um tempo. Tá? Terceiro ponto que tem que ser construído antes de parar de usar drogas. Você precisa conhecer, tá? O que leva uma pessoa a usar drogas. O que te levou a usar drogas. Quais são as causas dessa doença que tem cura. Você sabendo o que te levou, quais são as causas, né? Você vai poder lidar com essas causas, você vai tratar disso. Né? E como é que você trata? Com internação ou remédio? Não, você já viu que isso não funciona. Internar não funciona, remédios não funcionam. Tá? Não vou te explicar por que isso hoje, mas é o que você assiste aí. A estatística fala que internação, em média, 3%. E não tem remédios para parar com o uso, não tem remédios para resolver a fissura. Só tem remédio para as comorbidades, tá? Para o humor, para o sono, para a ansiedade, para a agitação. Tá? Então, o nosso foco aqui é na causa. Então, você precisa ter esse conhecimento, saber onde está a causa e quais são as causas dessa doença. Você aprende aqui no protocolo, tá bem? O quarto ponto, antes de parar. Se você vai parar, você precisa saber como se curar. Você descobriu onde está a causa, quais são as causas. E agora, como curar isso? O processo aqui é autocura e autotratamento. E o principal de um processo de saber se curar é ter uma psicoterapia especializada. Isso é extremamente importante. Tem pessoas que sabem, o Wander fala de medicinas da floresta. Eu vou lá tomar medicina e eu vou parar de usar. Lê de engano, tá? O principal de um processo terapêutico é a psicoterapia especializada em dependência. Psicoterapia também especializada em dependência química. São duas coisas distintas. Dependência é uma coisa e dependência química é outra. Um vem depois do outro. Tá? E aqui a gente sempre explica. Você constrói a sua realidade. Por isso que o processo é de autocura e autotratamento. Nós vamos te oferecer aqui as ferramentas. Você precisa saber quais são as ferramentas. Você precisa saber como utilizar cada uma dessas ferramentas, que são as terapias. Tem que saber quais são as terapias. E também tem que saber quais são os pilares terapêuticos, como tratar cada uma dessas fontes, cada uma dessas causas de doença. As causas de doença são várias. Eu falo aqui no protocolo em 7 causas de doenças. Temos aqui lives que falam especificamente das causas. E também falam dos pilares terapêuticos. Aqui eu estou passando o que tem que construir antes. Saber como se curar. Lembra que eu falei que precisa ter conhecimento? Conhecimento leva à ativação da consciência. Ok? Você ativando, passando a ter consciência, você vai saber como fazer o seu tratamento. Ok? Olha só, para você saber a importância de saber como alguma coisa, de ter um terapeuta, para você ter uma psicoterapia adequada, especializada. Imagina, você quer fazer uma trilha, passear ou caminhar numa floresta, ou num lugar muito distante, numa região que você não conheça. Você vai de bike, vai a pé, ou vai fazer uma trilha de moto. Como é que você vai fazer isso? Você mora num estado e vai fazer essa trilha, por exemplo, num outro estado, no Mato Grosso ou no Acre. Você não conhece, você não tem essa experiência. O que você precisa? Você vai precisar de um guia. O guia vai te explicar quais são os equipamentos adequados, quais são os suprimentos que você precisa levar. Ele vai te explicar como é que você faz uso de cada uma dessas coisas. Está entendendo o processo? Então,
Quinta coisa que você precisa construir em você antes de parar de usar drogas. Tá? Se você está compulsivo, não consegue parar de usar drogas, o usuário de cocaína fica muito compulsivo, os usuários de maconha ficam muito compulsivos todo dia, várias vezes no dia, não consegue ficar um dia sem. O usuário de crack, então, nem se fala. Tá? Então, uma pergunta que você deve estar fazendo, então como é que eu faço? Né? A pessoa está compulsiva, ela não consegue organizar o pensamento, ela não consegue saber onde ela está direito, ela só repete aquele processo de manhã cedo e à tarde todos os dias, fica completamente perdida. Tá? Quando ela pede ajuda, é um momento bom, e a pessoa que está do lado não é o codependente, é uma pessoa que também é dependente, os pais são dependentes, mas vão poder ajudar. Se eles não estiverem usando nenhum tipo de droga, droga muito pesada, vai conseguir ajudar. Então tem que saber como ajudar essas pessoas. Né? O cônjuge, que não é usuário de drogas pesadas, vai saber como ajudar. Às vezes o cônjuge é usuário apenas de álcool, ou é usuário de drogas mais leves, como remédio. Tá? Então é importante saber, pessoas muito compulsivas podem fazer uso de medicinas da floresta. Todas não. Tem medicina específica para sair da compulsão, para sair dessa coisa que desorganiza, né? Que é a conhecida fissura. Tem medicinas para isso, tá bom? Bom, nós trouxemos para você até aqui o que você constrói antes de parar de usar, para ter a visão. Vamos olhar agora o que tem que ser desenvolvido para você alcançar a tão esperada, tão buscada autonomia. Então agora você vai olhar para frente, você vai olhar para o futuro, né? Quais os passos você ainda precisa dar para chegar, conquistar, então, esse patamar de consciência que é a autonomia. Tá? O próximo passo daqui em diante, ele é muito importante. Você vai precisar auto-aplicar as terapias. Né? Então você começa aplicando, depois que para, terapias. Até quando você vai precisar fazer isso? Né? Em qual momento? Outra pergunta que você deve estar se fazendo é: em qual momento acaba a dependência afetiva? Se a dependência afetiva que me levou ao uso de drogas mais tarde, né, quando é que ela acaba? Tá bem? É uma pergunta maravilhosa. São duas coisas importantes. Eu vou me aplicar as autoterapias até quando? Até quando eu finalizar a minha dependência. Mas como é que eu fico sabendo quando é que terminou a dependência? A dependência só acaba quando ela reflete na sua vida. Tá? Você continua vivendo e você vê que você já está cada vez com mais autocontrole, cada vez mais autônomo. Ela vai refletindo. Então você, em algum momento, vai poder parar com essa auto-aplicação das terapias. Quando a tua vida entrar nesse lugar. Aí você sabe, realmente aconteceu. Né? Então, o protocolo oferece uma série de terapias, uma para cada caso de pessoas, ou a pessoa vai usar uma ou duas ou várias terapias. Você vai aprender como fazer essa auto-aplicação. Né? Você vai aplicar por quê? Justamente para você ir reduzindo a dependência, para você ir mudando o seu comportamento, para você ir tomando os novos patamares de consciência, para você ir se tornando uma outra pessoa, para você ir ativando a sua consciência, adquirindo o autocontrole. Você vai estar construindo autonomia. Tá? E para que você faz essas terapias? Tá? Você faz para você ir desconstruindo a sua dependência afetiva. Tudo que te impede de gerar a sua autonomia. Ou seja, você vai precisar ganhar dinheiro, né? Aplicando as terapias, vai desbloqueando, vai desimpedindo e você chega lá. E como é que você aplica essas terapias? Isso você aprende aqui no protocolo. Não vou entrar nesse quesito aqui hoje, como aplicar terapias, porque nós temos lives específicas para isto. Ok? Um outro ponto que você precisa desenvolver o seu processo de autocura é a visão de futuro.
A gente chama essa etapa de visão de futuro, ou seja, o que eu vou integrar na minha vida a partir disso tudo até agora, o que eu preciso ainda fazer para chegar naquele ponto. Né? Uma primeira coisa que você precisa aprender é como é que você se ocupa todo dia. Que antes você se ocupava de uma maneira como usuário, como dependente químico, e agora você vai ter que se ocupar de outro jeito. Tá? São vários passos aí. Aqui no protocolo a gente recomenda para a pessoa uma prática diária, que também são 7 práticas. Eu tenho uma live específica para isso. Eu estou passando aqui de forma resumida para ficar dentro do tempo, né? Essa visão de futuro, é quando você parou e vai olhar para frente. Né? Então você precisa saber como se ocupar, como ocupar o seu dia a dia, de uma maneira útil, adequada, para não entrar em recaída. Ok? Na parte material, vamos olhar mais para a parte material aí. Né? O que eu faço aqui nesse mundo, nesse universo que eu estou? Então eu vou precisar reconstruir os meus vínculos. Né? Vínculo é uma coisa que eu faço com as outras pessoas. Eu vou precisar acabar, né, com essa dependência afetiva. Eu faço isso na reconstrução dos vínculos. Eu vou precisar ganhar dinheiro. Né? Coisa prática. Como que eu ganho dinheiro? Se você já tinha uma profissão, pode continuar nela. Se eu tinha uma profissão e não gostava dela, vamos ter que construir para você uma nova profissão. Nós vamos desenvolver isso. Você precisa saber, trabalho e profissão é diferente. Como desenvolver um trabalho, como realizar esse trabalho. Ele é satisfatório, não é? Dá para ganhar o dinheiro que você precisa ou não? Vamos estudar isso junto. Você vai precisar de lazer, uma forma de equilibrar o trabalho e o descanso e as atividades lúdicas na sua vida. Precisa, mas precisamos saber como fazer isso. Você vai precisar se ressocializar, se reintegrar no seu meio como um todo, na sua família, no social, nessa área de lazer, percebe? No seu trabalho. Então, práticas de ressocialização. E tem uma outra que eu chamo de espiritualizar. Então, tem coisas que eu refaço para aplicar aqui, nesse mundo que eu vivo, no mundo material. E tem outras coisas que eu preciso fazer para me desenvolver espiritualmente. Olha só, um avião para poder voar, ele precisa de 2 asas, não precisa? Tem uma asa de um lado, outra de outro. Uma asa é a parte material. Então essa eu não posso abrir mão, eu vivo aqui na matéria, então eu tenho que ter a minha parte material. Foi o que eu citei antes. Agora eu preciso espiritualizar, que é a outra asa do avião. Vou explicar para você o que é espiritualizar. Espiritualizar é quando eu começo a fazer algum questionamento para mim. Tá, antes disso, espiritualizar, não confunda isso com religião. A religião pode espiritualizar, tá? Mas eu vejo que nem toda religião espiritualiza. Porque espiritualizar é a busca do Deus interno. A maioria das religiões leva a pessoa para fora. Espiritualizar é quando você encontra o reino dentro, como o grande mestre colocou, o reino está dentro. Então, o processo de espiritualizar tem que te levar para dentro. O que leva você para dentro hoje aqui no espaço? Por exemplo, um processo de meditação, uma terapia de imersão, um relaxamento profundo, ativação da consciência. Quando você pergunta para você, de onde eu vim? Isso te leva a espiritualizar. Porque você precisa saber de onde você veio. Isso não é um mistério. Você precisa responder para você o que você veio fazer aqui, qual é o teu projeto de vida. O que um ser humano faz aqui para ser mais profundo? Né? E para onde ele vai depois que o corpo já não aguenta mais, o corpo já entregou-se à matéria de novo, ele reintegra a matéria. O que você, espírito, faz nesses outros planos, como disse o grande mestre? Mais tarde, quando eu estava na cruz, ele conversava com um dos ladrões pedia para ele, foi considerado um bom ladrão, né? Você me leva para onde você vai? Ele levo sim. Levou um ladrão junto com ele. Né? Você vê a capacidade dele de amar, de alto amor. Então ele dizia, na casa do meu pai tem muitas moradas, mais tarde nós vamos estar juntos no reino, nesse outro reino que é a casa do pai.
Percebe isso? Como tem outras dimensões para serem vividas? E todo ser, enquanto espírito, é eterno e vai viver essa eternidade. Mas onde? Você precisa responder isso para você, não é para mim, é para você. Isso precisa fazer parte do teu mundo interior. E Deus, o que é? As pessoas falam muito, mas eu não acredito que nenhuma definição, nenhum significado possa trazer a natureza divina. Pode falar sobre a consciência divina, porque a consciência divina é um estado de ser que você vai atingir para conhecer. Entende isso? Bom, nesse momento, nós estamos aqui já há um bom tempo, a pergunta que eu faço para você é: o quanto nesse processo de vida, ou nesse desenvolvimento que nós trouxemos para você até aqui agora, você ganhou de consciência? Tá? O quanto nesse processo de vida você já ganhou de autocontrole? Mas controlar o que, Van? Controlar o seu sentimento, as suas emoções, controlar o seu pensamento, né, para você desenvolver reflexos, raciocínio dentro daquilo que você quer, não daquilo que você não quer. Você tem controle sobre o que você fala, você tem controle sobre as suas ações. Né? Então, se você aumenta o seu autocontrole, se você ganha patamares de consciência, como é que eu ganho consciência? Já te disse um pouco, né? Você precisa de conhecimento. E você vai precisar de autoconhecimento. Nós falamos do processo de espiritualização. Essas coisas juntas, o processo de autoconhecimento com conhecimento, e ir para dentro, espiritualizar, ativa a sua consciência. E você também ganha autocontrole, um controle sobre você mesmo. E essas duas coisas vão produzir o quê? Autonomia. Né? Então a expansão da sua consciência te leva a ganhar mais autocontrole. Né? E essas duas coisas vão te conduzir ao processo de autonomia. Você conquista essa autonomia plena que eu expliquei lá no começo, o que é a autonomia. Né? E esses dois movimentos não cessam nunca. Aumentar a consciência, a ativação de consciência, aumentar o autocontrole, aumentar esse equilíbrio, de forma contínua, vai expandir sempre a sua consciência. Tá bem? E isso vai criando cada vez mais autonomia. Isso pode levar um tempo, alguns anos, mas você vai começar a sentir essa melhora, esse sucesso, essa autonomia desde o primeiro passo, desde que você parou para construir a sua visão de parar com o uso das drogas. Tá? Em algum momento você vai alcançar a autonomia plena. Essa autonomia plena, não essa relativa parcial, vai levar alguns anos. Mas desde o início do tratamento, desde os primeiros dias, dos primeiros passos, você vai sentir a cada momento, a cada passo, a autonomia e sendo ampliada por você. Né? Então, eu acredito que você compreendeu, né, que apenas parar de usar drogas não vai te dar a autonomia. Não, não vai. Para parar de usar drogas, eu te mostrei que você precisa, tá, construir algo. Depois que você para, você precisa desenvolver vários passos que eu expliquei para você aqui, para você alcançar a autonomia. E essa autonomia cresce a vida toda. Tá? Em algum momento você vai entrar na autonomia plena, no estado pleno de autocontrole. Aí sim, tá bem? Você terá conquistado esse patamar de consciência. Aqui no protocolo você vai desenvolver 3 patamares de consciência. O primeiro é consciência, ativação dela, através de conhecimento e autoconhecimento. O segundo é autocontrole, patamar de consciência. E o terceiro é essa autonomia plena. Ok? Compreendido? Muito bem. Agradeço a cada um de vocês por ter estado aqui comigo nesse dia, nesse desenvolvimento. Muita gratidão. Beijos na sua alma e no seu coração. Até a nossa próxima live.